Olá pessoal, eu sou o professor Glauco Lira. Vamos continuar nossos vídeos sobre limite de funções. Neste vídeo especificamente iremos tratar de limites laterais. Então, limite lateral à direita seria o limite de uma função de domínio real e imagem real, onde qualquer valor que está se aproximando do ponto de acumulação C ou ponto limite C, porém esses valores são maiores que C. Então dizemos que este x está aproximando a C pela direita. Simbolicamente, seria limite de f, quando x tende a C pela direita, vai ser igual a L. Em termos de vizinhança, o que seria um limite lateral à direita? Seria todo x dentro do intervalo C, C mais delta. O x ele é maior que C, porém não pode ser maior que C mais delta, pois aqui neste intervalo é garantido que qualquer x que eu pegue aqui, eu vou obter um f de x muito próximo de L, ou seja, dentro do intervalo L mais epsilon e L menos epsilon. Em símbolos seria, para todo epsilon maior que zero, vai existir um delta maior que zero, tal que para todo o domínio da função que possui o intervalo x menos c menor que delta, vai implicar em uma vizinhança muito pequena em y, centrada em L, em que eu vou obter um f de x muito próximo de L. Analogamente, definimos limite lateral à esquerda, que seria todos os valores de x do domínio da função que estão se aproximando de C pela esquerda, ou seja, x é menor que C, porém está se aproximando de C. Simbolicamente seria limite de f quando x tende a C pela esquerda é igual a L, e em termos de vizinhança seria todo valor de x menor que C, porém não pode ser menor que C menos delta, porque esta vizinhança garante que para um x aqui eu vou obter um f de x muito próximo de L, certo? Então, em símbolos seria para todo epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que x do domínio da função com x na vizinhança C menos x menor que delta vai implicar em um f de x muito próximo de L. Vamos ver como a gente utiliza os limites laterais. Um dos critérios mais importantes dos limites laterais é a existência do limite. Dizemos que uma função possui limite quando os limites laterais à direita e à esquerda são iguais. Assim, se os limites laterais à esquerda e à direita são iguais, dizemos então que o limite da função é L. Aqui temos o exemplo de uma função com limites laterais diferentes, então o limite da função não vai existir neste ponto. No exemplo, temos então que x igual a 2 seria o nosso C, certo? Quando x se aproxima de 2 à esquerda, o limite lateral à esquerda é 1, ou desculpa, é 3, certo? À medida que vai se aproximando à esquerda, a gente vai utilizar esta função aqui. Então, é 3. Quando o limite lateral à direita, quando x tende a 2, vai ser 1. Assim, o limite lateral à esquerda é 3 e o limite lateral à direita é 1. Assim, não existe limite da função quando x tende a 2. Cuidado com este exemplo aqui, que já vimos na definição de limite. Aqui, o limite lateral à esquerda e à direita, quando x tende a 5, vai ser 2. Porém, a função não está definida aqui, está definida aqui. Para calcular o limite de uma função, não necessariamente a função precisa estar definida neste ponto. Então, neste caso aqui, para
x tendendo a 5, o limite existe, é igual a 2, porém a função está definida em 1, certo? Aqui, neste caso, o limite existe. Já a imagem da função é 1, ou seja, o limite existe, porém não é igual à imagem da função quando o f de 5, que é igual a 1. Vamos ver um exemplo de limites laterais com a função x mais x sobre módulo de x, quando x tende a zero. Então, pode observar, se a gente for utilizar esta convergência de x tendendo a zero, temos aqui, então, esta inconsistência aqui, uma divisão por zero. Então, primeiramente, vamos fazer o limite de f quando x tende a zero pela direita. Então, a gente vai ter a função x mais x sobre módulo de x. Quando x tende à direita, os valores de x são todos positivos. Então, teremos aqui, nesta razão aqui, x dividido por x, que vai dar 1, certo? Já, então, precisamos apenas calcular o limite de x. Neste caso, o limite de x quando tende a zero à direita, isso aqui vai ser zero. Logo, o limite desta função quando x tende a zero à direita vai ser 1, porque aqui vai dar divisão, vai dar 1, e aqui dá 0, certo? Como descrito aqui, a função vai ser x mais 1 no intervalo aberto de 0 até mais infinito. Para o limite da função f de x, quando x tende a 0 à esquerda, vai ser uma análise muito parecida com a situação anterior. Porém, neste caso, o x é negativo, porque são valores menores que zero. Então, teremos aqui os valores de x negativo e aqui o módulo sempre é positivo. Então, esta fração aqui vai dar menos 1. Assim, a função vai ficar com o limite menos 1, pois o f de x vai ser x mais, x menos 1. Neste caso, aqui vai dar 0, então vai ser só o resultado menos 1. Graficamente, a função está definida desta forma. Este gráfico você pode fazer utilizando o Wolfram Alpha. A gente vai lá no Wolfram Alpha, lembrando aqui, vem aqui em cálculo, procuramos limite, ele já dá um exemplo de limite lateral aqui, ó. A função que ele dá como exemplo é muito parecida à que a gente utilizou, só vamos utilizar o x mais a direita seria, então, aqui neste caso ele calcula limite à direita e à esquerda e a função. Muito prático, certo? Vamos ver um outro exemplo do limite lateral à direita e à esquerda da função 1 mais x², 1 menos x². Mas neste exemplo, iremos fazer utilizando o Octave. Então, vamos para o Octave. Vamos abrir um script. Já digitei o script aqui para não deixar o vídeo muito longo. Na primeira linha, criamos clear CLC para limpar a memória. Aqui a gente limpa a tela, janela de comandos. Aqui a gente chama o pacote de variáveis simbólicas. Aqui a gente cria a variável x. Aqui a gente calcula a função f de x, que estamos chamando de y. Aqui vai escrever na tela este texto. Aqui a gente vai calcular os limites laterais, que nada mais é do que o comando limite de y quando x tende a 1 pela direita. E a gente vai guardar na variável limite de y à direita. Semelhante, vamos fazer o cálculo do limite à esquerda. Escrevemos um texto para identificar o resultado
e limite de y quando x tende a 1, aqui a gente vai utilizar left, que é pela esquerda. Clicamos aqui, observa que obtemos o resultado, aqui está iniciando o pacote de variável simbólica e temos o resultado mais infinito e menos infinito, certo? Bem, então, neste vídeo era tudo o que tínhamos que falar sobre limites laterais. Até o próximo vídeo.